Olá, bem-vindo ao canal. Desde já eu quero pedir para você deixar uma curtida, deixar um comentário e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Abraão tem a sua história registrada dos capítulos de 12 a 25 de Gênesis. E dentre muitos personagens bíblicos, este foi o primeiro a ter o seu nome mudado por Deus. Antes, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado. E o seu novo nome passou a ser Abraão, que significa pai de multidões. Se eu e você fôssemos ter também o nosso nome mudado a partir de uma experiência com Deus, que novo nome receberíamos? Abraão é o 10º depois de Noé. O nome de Abraão aparece 311 vezes na Bíblia, sendo 234 no Antigo Testamento e 75 no Novo Testamento. Isso faz com que este seja o segundo personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo, ficando atrás apenas de Moisés. E no longo e bonito sermão pregado por Estevão, Abraão é o personagem mais citado. Este homem de Deus viveu por 175 anos, sendo 100 destes como um conhecedor de Deus. Deus falou com ele pelo menos por 7 vezes. E o Senhor se apresentou a ele como sendo o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Das muitas formas como Deus se apresenta a nós e dos muitos nomes com os quais ele é chamado na Bíblia, com qual deles você mais se identifica? Abraão viveu muito próximo de Deus, tendo sido este o único personagem bíblico a ser chamado de amigo de Deus. Durante a sua caminhada diária e das suas experiências constantes com o Senhor, você tem também estabelecido alguns marcos espirituais em sua vida? Qual foi o último deles? Abraão é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Quando lemos a genealogia de Jesus escrita por Mateus, nós vemos que ela começa a partir de Abraão. O contexto em que Abraão vivia era um contexto de politeísmo, ou seja, a existência e a adoração a vários deuses. Mas Abraão, já a partir daquele momento, assumira o compromisso de ter o Senhor como o seu único Deus. Nós vivemos hoje também rodeados por uma imensa variedade de deuses. Será que o Senhor, o Deus de Abraão, tem sido o nosso Deus? Ou será que temos colocado outro Deus em seu lugar em nossa vida? A esposa de Abraão se chamava Sara, cujo nome também foi mudado por Deus, já que antes se chamava Sarai. Após a morte de Sara, Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura, com quem ele teve 6 filhos. Após a morte deste casal, Abraão e Sara foram sepultados juntamente com outros dos seus descendentes numa caverna na cidade de Hebrom. O nosso personagem estudado hoje assumiu também o compromisso de cuidar de Ló, o seu sobrinho, já que o seu irmão, Harã, havia falecido ainda muito cedo. E ficamos nos perguntando se nós também assumimos algum compromisso em relação a alguns dos nossos parentes que têm carecido de um apoio, de alguma ajuda. Numa ocasião, Ló foi levado como prisioneiro de guerra. Abraão reuniu alguns homens, resgatou Ló, bem como todos os outros prisioneiros, e ao retornar, o homem de Deus deu um dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém. Isso faz com que Abraão seja o primeiro dizimista da Bíblia. E isso é feito antes da lei ter sido dada. Portanto, o dízimo não é um aspecto simplesmente da lei de Moisés. O dízimo é um princípio de gratidão e de reconhecimento de que toda a vitória e bênção alcançada foi por causa da ajuda de Deus. Deus avisa a Abraão que irá destruir as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim por conta dos seus muitos pecados. E é muito bonito ver por parte de Abraão a sua intercessão ao Senhor para com a possível preservação daquelas cidades se ali houvesse pelo menos 10 justos. E a gente tira a lição daqui também da necessidade de clamarmos e de intercedermos pela nossa nação. Abraão é grandemente conhecido como o pai da fé.
No bonito texto de Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, é Abraão quem ocupa o maior espaço daquele capítulo. E Tiago, quando descreve a importância das obras vinculadas à fé, ele cita o exemplo de Abraão. Abraão deu prova da sua fé quando Deus, ao aparecer-lhe a primeira vez, pediu que ele saísse de sua terra e fosse para um lugar que o Senhor ainda lhe mostraria. Coloca primeiro o pé, deixando que Deus coloque o chão depois. E aí, você obedeceria a Deus da mesma forma? Abraão creu que Deus faria dele pai de uma grande nação, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto os grãos de areia que existem nas praias do mundo. Ele creu que ele não tinha nem filhos ainda. Um dos episódios mais dramáticos da Bíblia é o texto em que Deus pede que Abraão lhe ofereça em sacrifício Isaque, o filho da promessa. Ele chega à iminência de oferecer o seu filho. Quando então o Senhor aparece e se manifesta a ele como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Embora Abraão seja conhecido como pai da fé, há alguns episódios em que ele falhou exatamente por falta de fé. Pelo menos por 2 ocasiões, a Faraó e a Abimeleque, ele mentiu em relação a Sara, dizendo que ela não era sua esposa, numa tentativa de preservar a sua própria vida. Em outro momento, ele se deita com Agar, a sua escrava egípcia, achando que Deus estava demorando muito em cumprir a sua promessa de dar-lhe um herdeiro. E aí, a partir de uma relação com esta sua escrava, ele teve um filho, o filho Ismael, mas que não era o filho da promessa. E nós ficamos pensando em algumas vezes em que nós não temos paciência em esperar o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. E nós também precisamos tomar cuidado não somente com os nossos pontos fracos, onde muitas vezes o inimigo ataca, mas precisamos tomar cuidado também com os nossos pontos fortes, pois às vezes, por acharmos que estamos garantidos naquela área, que somos muito bons em determinada coisa, nós acabamos caindo também, como Abraão, que era o pai da fé e falhou algumas vezes por falta de fé. Abraão é um tipo de Cristo que nós encontramos na Bíblia, no sentido de ter sido alguém obediente a Deus acima de todas as coisas, e estava disposto a ir até o fim, custasse o que custasse. Mesmo após a morte de Abraão, o nosso Deus continuou se apresentando como sendo o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostrando para todos nós que para Deus ninguém morre. E ele com certeza está na presença do Senhor, pois numa das parábolas contadas por Jesus, é dito que aqueles que morrem crendo em Cristo são levados ao seio de Abraão. Essa é uma figura bíblica para o paraíso, essa é uma figura bíblica para a presença de Deus. Abraão é sem dúvida um grande exemplo e uma grande inspiração para todos nós. E eu espero que esse resumo de sua vida tenha abençoado a sua vida também. Espero você no nosso próximo vídeo, resumindo mais um personagem da Palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.